Boa tarde, crianças, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de matemática. Para acompanhar a explicação, eu quero que vocês peguem o Aprender Mais de Matemática. O terceiro ano é na página 278 e o quarto ano na página 243. Hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo. Então, para começar nossas medidas de tempo, nós vamos falar sobre as horas, certo? O relógio. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender? Aqui no livro do Aprender Mais do quarto ano, tem um macetinho que é bem legal. Então, prestem atenção aqui. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. 60 minutos equivale a 3.600 segundos. Então, a gente consegue dividir a hora em quê? Dia, hora, minuto e segundo. Então, a gente tem essas quatro coisas dentro da hora. Então, o dia, ele tem quanto? 24 horas. Uma hora equivale a 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. E 60 minutos equivale a 3.600 segundos. Então, isso vocês precisam entender bem. Vamos lá pensar no relógio. Então, o relógio, ele para vocês aqui verem, ele tem aqui os números de 1 até 12, certo? Então, equivale normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois do 12, a gente segue essa hora. Então, 1 passa a ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por que isso? Como a gente disse, um dia é igual a 24 horas. Então, um dia equivale a 24 horas. O relógio tem que ter 24 horas, certo? Nesse relógio aqui que a tia trouxe, dá pra gente perceber bem. Então, aqui, ó, o 1, ele equivale a 13 horas. O 2, a 12 horas. O 3, 15. O 4, 16. O 5, 17. O 6, 18. O 7, 19. O 8, 20. O 9, 21. O 10, 22, o 11, 23, o 12, 24. Então, ele equivale a isso. E aí, dentro do relógio, a gente tem dois ponteiros. Então, a gente tem um ponteiro pequeno e o ponteiro grande. O que é cada um desses ponteiros? Então, um ponteiro menor, ele marca a hora. O ponteiro maior marca o minuto. Então, aqui, ó, então o ponteiro menor, a hora, o maior, o minuto. Então, aqui nesse relógio, a tia trouxe um exemplo. Isso aqui a gente vai sempre ver para a hora exata. Então, quando a hora está exata, a gente não vai contar os minutos, certo? Então, o ponteiro pequeno equivale à hora. Então, ele está no número 1. E o ponteiro grande está no 12. Então, aqui a gente tem uma hora exata. Então, sempre que o ponteiro grande estiver no 12 e o pequeno estiver em qualquer um desses números, nós temos uma hora exata, que equivale, então, aqui neste relógio, nós temos 1 hora ou 13 horas. Certo? Isso vai depender em que horário nós estamos. Então, 1 hora ou 13 horas. Mas como assim, tia? Por quê? Quando a gente pensa de madrugada, então aqui nós temos como se fosse 1 hora da manhã. E aí vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar ao meio-dia, certo? Depois do meio-dia, a gente tem 1 hora da tarde, que equivale também a 13 horas. Então, nós temos dois tipos de relógio. Não sei se vocês já perceberam isso, principalmente nos relógios do celular. No relógio do celular, você tem duas opções. Uma opção que é a de 24 horas
e uma outra opção na onde aparece esses dois símbolos. Estes dois símbolos, o símbolo AM e o símbolo PM. O que isso quer dizer? Isso aqui são símbolos que a gente utiliza nas horas em inglês, certo? Então, quando aparecer esse símbolo, quer dizer que a gente vai estar sempre usando o relógio em formato de 12 horas. Então, esses números aqui, eles não vão estar mudando. O 1 não vai passar a ser 13, o 2 não vai passar a ser 14, certo? Ele vai permanecer no 1, ou no 2, ou no 3, só que vai aparecer na frente ou AM ou PM. O AM é as horas do quê? Da 1 hora da manhã até as 12 horas, que seria meio-dia. A partir de 1 hora da tarde até a meia-noite, que é até as 12 horas da noite, ele passa a ser PM. Então é como se fosse período da manhã, período noturno, certo? Então isso aqui são siglas utilizadas em inglês, na onde a gente tem o formato da hora em 12 horas. Então ela permanece sempre com esses números não mudam. Então aqui, vamos lá. Então aqui nós temos, certo? Os números pensando nas horas, certo? Não pensando nos minutos. Então aqui a gente tem somente hora exata. Então o ponteiro pequeno em direção ao número e o ponteiro grande em direção ao número 12. Tia, e quando a hora exata for 12? Então os dois ponteiros vão estar ligados no mesmo número, que vai ser no 12. E aí a gente pode ter ou meio-dia ou meia-noite, entendeu? Mas sempre que o ponteiro pequeno estiver direcionado para qualquer um desses números e o ponteiro grande estiver direcionado para o número 12, nós temos uma hora exata, tá certo? E aí a gente vai para a parte dos minutos. Então, dentro dos minutos, lembra que a gente viu lá, 1 hora tem 60 minutos, ok? Então, o relógio ele vai estar dividido em 60 partes. Como assim, tia? Então, vamos lá. Vamos pensar o relógio na tabuada do 5. Na tabuada do 5, a gente não tem de 5 em 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. É a mesma coisa o relógio. Então, a gente vai associar o relógio à tabuada do 5. 3 vezes 5 é quanto? 15, certo? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção neste relógio aqui. Então, olha só. Tá vendo aqui os números? Então, na frente do número 1, a gente tem o número 5. Número 2, o 10. Isso daqui são os minutos, certo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E quando chegar no número 12, a gente tem uma hora exata. Então, essa é a divisão do relógio. Isso daqui são os minutos, na onde, como a tia disse, ele é dividido em 60 partes. Só que essas partes vão ser sempre de 5 e 5. Como a tia disse, vamos pensar na tabuada do 5, ok? E aí, que nem aqui nós temos um exemplo, ó. O ponteiro pequeno está em qual número? No número 10. O ponteiro grande está em qual número? Número 2. Se a gente fosse pensar na tabuada do 5, 5 vezes 2 é quanto? É 10. Então, aqui eu tenho 10 e 10, ok? Se esse ponteiro grande estivesse lá no número 5, 5 vezes 5 é quanto? 25. Então, eu teria 10 e 25. Então, este ponteiro grande, a gente não vai pensar no número 2. A gente vai pensar nos minutos, que é esses números que a tia está mostrando aqui por fora. Ou a gente faz o cálculo. Então, quando o ponteiro grande, que ele marca os minutos, estiver direcionado para qualquer um desses números, a gente vai multiplicar os 5 vezes qualquer um desses números. 5 vezes 2, ou 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, que aí a gente vai saber qual o horário dos minutos. Conseguiram entender um pouquinho? Então, isso é a questão dos relógios, ok? Então, o relógio a gente tem que pensar na hora e no minuto. Ele tem essas duas divisões.
Então, uma hora sempre vai ser o ponteiro pequenininho, os minutos o ponteiro grande. Como que eu vou saber os minutos, tia? Lembra da tabuada do 5. O ponteiro grande está lá no número 7, então eu vou fazer 7 vezes 5. 7 vezes 5 é quanto? 35. E aí eu vou saber qual o minuto que está relacionado, ok? E nós temos também outros tipos de relógio. Nós temos os relógios que ele pode apresentar, que nem está mostrando aqui no livro, com os números romanos, tá ok? E nós temos os relógios digitais. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera aqui para vocês verem. Aí, ó, tá vendo? O relógio em números romanos e os relógios em número digital. O que quer dizer? O relógio digital é o relógio onde a gente não precisa se preocupar em saber que hora, que minuto que tá, porque ele traz a hora exata, certo? Então, como que nós fazemos, como que a gente faz a leitura da hora? Então, se lá eu tenho, lá no relógio, que nem a gente deu a hora exata, que nem aqui nós temos a hora exata, né? 1 hora. Então, eu vou escrever 1 hora, normalmente. Então, se lá apresentou. Então, este formato que eu vou mostrar para vocês aqui é como vocês vão colocar o relógio. Digamos que eu dou um exercício para vocês, onde eu dou o relógio igual tá aqui. E eu quero que vocês me escrevam a hora. Então, vocês vão colocar o número 1, 2 pontinhos e 00. Então, essa forma vocês colocam a hora, ok? Como que a gente escreve? Normalmente, 1 hora. E aí, nós temos a resposta, ok? 1 hora. Tia, e neste outro relógio que nós temos aqui as horas e os minutos? Então, aqui neste relógio a gente tem qual horário? São 10 horas, então 10 horas e 10 minutos. Então, se eu fosse representar, eu representaria desta forma. E como que eu escrevo? Normalmente, colocando as horas e colocando os minutos. Então, eu vou escrever 10 horas e 10 minutos, certo? Só nas horas exatas que nós não escrevemos os minutos, que a gente só coloca 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas nas outras horas, igual a tia colocou aqui, ó, 10 horas e 10 minutos. Então, é dessa forma que vocês vão estar escrevendo sempre, ok? E aí nós temos alguns macetezinhos, certo? Para mim mostrar para vocês. Às vezes vai ter alguns livros que eles vão trazer para vocês. Eu acho que no livro de vocês não tem. Acho que a gente vai ficar só nisso mesmo. Então a gente sempre vai prestar atenção. Tem alguns macetezinhos o seguinte, que nem aqui, ó. No meio-dia, certo? Aqui no meio-dia. Então, a gente pode falar meio-dia ou 12 horas, meia-noite ou 24 horas, entendeu? A mesma coisa quando tiver lá no 30, certo? Que a gente vai falar 6 horas e 30 minutos. Qual outra coisa mais que a gente pode utilizar? Mas no mais é isso. Ah, tia, tem algumas formas que as pessoas utilizam, que nem aqui, ó. Um exemplo, tá faltando, tá aqui, ó. O ponteiro grande tá aqui no 9 e o ponteiro pequeno tá aqui no 6. Então, são 6h45. Quantos minutos faltam para 7? 5, 10, 15. Então, a gente vai falar como? Falta 15 para as 7. A tia já disse muito aqui na sala. Tia, quanto tempo falta para o lanche? A tia fala, falta 20 minutos. Falta 30 minutos. Mas que horário que é esse? Então, quando a tia falar, falta 30 minutos, pensando no nosso horário do lanche, que é 3 horas. Então, a hora está no 2h30, que seria
o ponteiro pequeno no 2 e o ponteiro grande no 6. Falta 20 minutos, então o ponteiro pequeno continua no 2 e o ponteiro grande está aqui no 8. Por que no 8, tia? Vamos pensar aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Então, falta 20 minutos para 3. Falta 15 minutos, então o ponteiro grande está aqui no 9, ó, 5, 10, 15. E assim a gente vai indo. Então, são algumas coisas que a gente também utiliza na hora, certo? Então, hoje, nessa aula, a gente vai falar só sobre o relógio. Então, só sobre horas, ok? Na aula que vem, a gente vai falar de outras medidas de tempo que também a gente vai utilizar, que não é o relógio. São tempos maiores, não um tempo menor relacionado ao dia que é o relógio, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a tia está por aqui, ok? Beijo e até mais!